Olá, entramos no conteúdo de industrialização. Vamos primeiro começar com alguns conceitos. Vocês observaram pela tabela uma comparação sobre o tamanho das empresas hoje. Nós trabalhamos as empresas como Coca-Cola, Apple, Google, como empresas mundo. Elas estão tão poderosas quanto países. Vocês observaram o lucro delas, o lucro líquido, é muito maior do que muitos PIBs de alguns países. Isso traz uma certa preocupação, porque muitas dessas empresas não se preocupam só em produzir e vender seus produtos. Elas acabam também interferindo na vida política e judiciária. O lobby delas é muito grande. Tá? Lembra que elas são patrocinadoras de partidos políticos, propriamente de políticos. Vira e mexe, fazem parte de vários escândalos. E essas empresas, elas estão com um poder tão imenso que elas são capazes de colocar líderes na parede, como aconteceu algum tempo atrás com o nosso ex-presidente Michel Temer, que quis voltar uma alíquota de imposto e a Coca-Cola o chantageou, tá? Ameaçando tirar uma linha de produção importante da cadeia e levar para outro país, aqui na América do Sul. Ele acabou tendo que recuar da intenção de aumentar esse imposto. Essas empresas, elas visam sempre o lucro. Tanto é que, como elas têm muita influência, elas sempre pedem incentivos fiscais. O que seria isso? São vantagens que são dadas para elas poderem se instalar e aumentar a sua cadeia produtiva. Por exemplo, pode ser a área, o terreno, pode ser a infraestrutura, construir estradas para elas, portos, ferrovias para elas. E principalmente o que elas mais querem é não pagar impostos. Geralmente o que é muito negociado é a isenção de imposto mesmo, sobre a sua cadeia produtiva. Aí vocês observaram que a indústria ela tem três divisões. A de base é a que fornece e processa a matéria-prima, a intermediária é a fábrica que equipa outras fábricas, e a de bem de consumo é aquelas que produzem diretamente para o mercado consumidor, para a gente. E é dividida em bens duráveis, tipo smartphone, computador, carro, moto, e não duráveis, alimentos, bebidas, remédio, roupa, ainda mais nessa quarentena. O fator mais importante desse conteúdo é vocês entenderem o que seria descentralização industrial e desconcentração. Por que motivo? É a nova fase do processo industrial mundial hoje. Primeiro, o que seria descentralização? É você tirar de um centro e levar para outro. O Estado cria um outro centro. Para isso tem que dar incentivo, tem que dar infraestrutura. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Zona Franca de Manaus. É o que nós chamamos de Z, Zona Econômica Especial. Os militares, com aquela ambição de ocupar a região amazônica, acabou incentivando e criando uma área propícia para as empresas estrangeiras. Observa que a maior parte dos eletroeletrônicos que nós consumimos no Brasil, até motos, são produzidos na Zona Franca de Manaus. Por que motivo? As empresas lá receberam uma infraestrutura. Exemplo, o Estado construiu 2 usinas hidrelétricas para abastecer constantemente a região por energia, a usina de Balbina e a usina de Tucuruí, modernizou-se o porto, tá, de Manaus e, mais importante, deu incentivo às empresas estrangeiras, elas são isentas de pagar imposto de importação. Foi renovado recentemente, elas não vão pagar imposto até 2073, para vocês terem uma noção do poder que elas têm. São 600 empresas, gera muitos empregos, só que nós devemos considerar que nem sempre o desenvolvimento econômico casa com o desenvolvimento social. Manaus, nós vimos nessa pandemia que por causa da questão urbana, drástica lá, é bem lamentável, houve uma situação bastante degradante. Tá? É um estado, a Amazônia de maneira geral, é um estado com muita pobreza. E Manaus, como é a principal cidade, reflete isso aí. Outra circunstância importante que você deve levar em consideração, tá, é a desconcentração. Essa, sim, é a fase mais moderna do processo industrial nacional e até mundial. O que significa? A empresa ela está lotada num centro tradicional. Vamos pegar o exemplo da região sudeste, uma área tradicional, porque a indústria, o café saiu jogada e deixou toda uma infraestrutura montada para a indústria. Então, observa, São Paulo, há muito tempo atrás, lidera o ranking de estado mais industrializado. Só que tem um problema lá, o custo ficou muito alto. Custo com logística, custo com transporte, custo com mão de obra, funcionários faltando por causa da poluição, ficando muito doentes. O que aconteceu? O que sucedeu no final da década de 90 até os dias atuais? É o que nós chamamos de desconcentração. Essas empresas por si só estão saindo dessas áreas e indo para as áreas que não têm tradição. É o que está acontecendo, por exemplo, com o nosso estado do Mato Grosso do Sul, que recebeu bastante investimento industrial.
Mas essas empresas, como nós sabemos, elas não vêm de mão beijada, elas querem incentivo, elas querem isenção. Muitas acabam negociando com vários estados ao mesmo tempo, é o que nós chamamos de guerra fiscal, e esses estados acabam distribuindo recursos volumosos para poder atrair essas empresas para a sua região. Mas deixa essas circunstâncias que nós chamamos de guerra fiscal para a próxima semana.